Então, Mateus capítulo 11, verso 25 até o 28 diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, eu queria meditar com vocês aqui na soberania divina e no chamado de Deus na vida de todos os homens. Ou seja, na responsabilidade humana. Nós devemos ler e estudar as doutrinas fundamentais do cristianismo. A Trindade, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Nós devemos entender mais a respeito da palavra de Deus como suficiente, inerrante, infalível, sua clareza. Nós devemos entender mais a respeito da segunda vinda de Jesus. E também sobre a salvação, nós devemos estudar mais e entender melhor a salvação dos seres humanos. E a salvação dos seres humanos gera polêmica no campo da teologia, porque nas correntes que nós temos como ortodoxas, ou seja, retas, e que são consideradas sadias no cristianismo, nós temos duas, que é a corrente arminiana e a corrente calvinista. A corrente arminiana, ela vem de um teólogo chamado Jacó Armínio. Foi desenvolvida por esse teólogo e sistematizada pelos seus adeptos, ou seja, os remonstrantes. E esse pensamento diz que o homem tem a liberdade dada por Deus, pelo próprio Espírito, de decidir crer ou não crer, se arrepender ou não se arrepender. E usa uma série de textos bíblicos para isso. O fato, irmãos, é que essa corrente, ao longo da história e nos dias atuais, por alguns dos seus adeptos, tem tornado a salvação uma coisa banal, como levantar as mãos, ir à frente num culto, ser batizado, participar de uma igreja e coisas dessa natureza. Eu não nego que essas coisas faz parte e deva fazer da vida cristã, mas a salvação, biblicamente falando, ela vai muito além disso. A salvação, ela gira em torno do novo nascimento. João capítulo 3, verso 3 e verso 5. A salvação no Novo Testamento envolve uma nova mente, um novo coração, envolve uma nova criatura. Envolve arrependimento e fé verdadeira, que transformam a vida do ser humano. Isso é a salvação aos moldes bíblicos. Uma fé, um novo nascimento que realmente transforme todo o viver do ser humano. Em contrapartida, Calvino sistematizou um pensamento que surgiu com Agostinho, lá no IV século. E alguns, ao longo da história, com o pensamento reformado de que Deus é soberano e elege, alguns missionários e pessoas que creem assim, olharam para determinadas pessoas e grupo de pessoas e elas acreditaram que esses grupos e essas pessoas não eram eleitas e por isso não pregaram o evangelho para elas. Isso, infelizmente, aconteceu e eu debito isso na conta do pecado e da dureza do coração das pessoas que negaram o evangelho e não na conta da doutrina. Mas o fato é que isso ocorreu ao longo da história. E ainda hoje tem pessoas que usam a soberania divina, que é uma coisa real e bíblica,
para negar o evangelho a pessoas que elas julgam difíceis e duras e coisas dessa natureza. Na verdade, a soberania de Deus deveria fazer justamente o oposto. Deveria nos dar força, alegria, convicção e esperança no nosso evangelismo. Porque o próprio Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6 e verso 7, que Paulo pregou, Apolo regou e Deus foi quem deu o crescimento. Então a eficácia do evangelismo, ela vem de Deus e não dos homens. Então pessoas usam essa doutrina para às vezes negarem a pregação do evangelho. O que nós temos que ter em mente é que pregar o evangelho é uma ordem clara e diz respeito a todos os cristãos. Marcos 16, verso 15, a grande comissão do Senhor. Então, irmãos, em posse dessa introdução histórica, nós entramos no contexto desse texto. E o contexto desse texto é interessante porque no começo do capítulo 11, Jesus ele começa a ir para algumas cidades a ensinar e a pregar o evangelho. Mateus 11, verso 1 e verso 1, aliás. E depois vem a questão de João Batista, chamando os seus discípulos para perguntar a identidade do Messias. E logo em seguida, Mateus registra as cidades impenitentes, aonde Jesus operou diversos milagres, numerosos milagres, em 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E Jesus disse, ai dessas cidades, ou seja, uma palavra de juízo e juízo pesado, porque Jesus operou numerosos milagres, mas as pessoas daquele lugar não se converteram. E Jesus coloca na conta daquelas cidades a falta de fé e a falta de conversão por causa deles e não por causa de Deus. Então, aqui diante desse contexto, nós encontramos a soberania divina, que nós vamos ver agora, e a liberdade e a responsabilidade humana de aceitar o chamado divino. Então Jesus aqui olha para essas cidades e condena elas com todo rigor, porque elas não creram e não se arrependeram, e não aceitaram Jesus como sendo o Senhor e Salvador. Então nós entramos no texto, a partir do verso 25, e a primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, é que Deus, Ele oculta o seu reino, a salvação, a um grupo e revela a outro. E mesmo assim, isso para Jesus é motivo de render graça e de render louvores a Deus. Olha o que o texto diz. Por aquele templo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui é dar graças a Deus, ao Pai, que é Senhor dos céus e da terra. Então Jesus, ele apenas realça aquilo que toda a Escritura diz, que Deus é Senhor dos céus e da terra. Porque Ele é o Criador de todas as coisas e é o sustentador também de todas elas. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Portanto, Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E Jesus reconhece isso nessa oração e dá graças a Deus, ao Pai, que é Senhor dos céus e da terra. E logo em seguida ele vai dizer: porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Então, a segunda coisa que Jesus faz é agradecer a Deus, porque Ele ocultou
o seu reino, a salvação, a identidade do Messias. A identidade significa que Jesus era Senhor, Salvador, Deus da humanidade. E Deus ocultou essa verdade aos sábios e instruídos. Provavelmente, Jesus está fazendo aqui uma referência aos fariseus, aos saduceus, aos líderes religiosos da sua época, que durante o seu ministério perseguiram o próprio Jesus de forma implacável. E aqui no capítulo de número 12, do mesmo evangelho, eles blasfemam contra o Espírito Santo. Mas ele dá graças a Deus, porque Deus ocultou a salvação, o reino de Deus, a esse grupo. E a revelou aos pequeninos. Tem uma coisa que nós devemos entender e ter claro na nossa mente, que é que Deus, Ele não está negando justiça, porque justiça é quando alguém merece. Então Deus oculta o seu reino e a salvação a alguns, pelo motivo de que essas pessoas também são rebeldes, incrédulas e pecam. Por essa causa, o próprio Deus oculta a salvação a um determinado tipo de grupo de pessoas que se acham sábias e instruídas. E Jesus, ele dá uma explicação porque Deus faz essas coisas. E aqui está no texto. Veja o verso 26. Sim, ó Pai. Por quê? Porque é explicativo. Assim foi do teu agrado. A única explicação aqui nesse texto que Jesus dá para que Deus oculte a salvação, o seu reino a alguns, é porque isso foi do agrado de Deus. Simplesmente Jesus se resume a dizer isso. Essa é a única explicação que Jesus dá. Porque assim foi do teu agrado. Aliás, Ele é Senhor de tudo, dos céus, da terra. Ele faz o que Ele bem entender. Mas, meus irmãos, preste bem atenção que não é só Jesus que falou a respeito disso. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao verso 29, também fala a respeito disso, que Deus chamou um povo que não era sábio nem poderosos lá em Coríntio. Então nós podemos ver que a salvação, de certa forma, ela é para as pessoas desprezadas e rejeitadas pelo mundo. Nós podemos ver isso com toda clareza nas Escrituras. E Paulo fala isso aos Coríntios, como acabamos de mencionar. Veja, Paulo diz, olha, Jesus não chamou muitos sábios e poderosos. Em outras palavras, eles estavam dizendo, olhe para vocês mesmos. Olhe quem foi que Deus chamou. E aqui nós entendemos que a própria natureza da salvação, ela não vem de nenhum mérito humano. E essas passagens deixam isso claro. Se nós quisermos nos aprofundarmos e entendermos melhor a respeito dessas coisas, podemos ler João 12, versículo 14, Romanos 11, versículo 7, Romanos 11, versículo número 25 e até Romanos capítulo de número 9 inteiro. Meus irmãos, nós temos uma lição muito prática para aprendermos daqui. Quando evangelizamos e as pessoas não aceitarem, não devemos desanimar, pois Deus também oculta a salvação a pessoas rebeldes que não merecem. Deus também oculta. Isso é uma verdade bíblica. E nós devemos acolher essa verdade, pois ninguém merece a salvação. E mesmo assim, irmãos, além de não desanimarmos,
isso também deve, assim como foi para Jesus motivo de louvor, também deve ser para nós motivo de louvor quando Deus oculta o seu reino para alguma pessoa. Se foi motivo de louvor para Jesus, também deve ser para nós. Por mais que não entendamos como pode ser isso, mas o fato é que isso está claro, que Deus oculta o seu reino a alguns. Segundo, Jesus também louva a Deus pela salvação dos pequeninos. Ele vai dizer: porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruíste e as revelaste aos pequeninos. Muito provavelmente os pequeninos aqui era aquele grupo de discípulos que estavam seguindo Jesus durante o seu ministério. Veja bem, não foi por nenhum mérito, não foi por nenhuma boa obra, não foi por qualquer coisa dessa natureza que levou Deus a revelar a salvação aos pequeninos. Jesus realça na sua oração que tudo isso, tanto a ocultação do reino, quanto a revelação do reino, foi do agrado de Deus. Verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, Deus, sem prever fé nesse texto, sem prever boa obra nesse texto, sem prever mérito humano nesse texto, sem prever santidade, sem prever nada, Deus revela Jesus Cristo, a salvação, a um grupo ao qual ele denomina de pequeninos, porque assim foi do agrado de Deus. O que passar disso, irmãos, nesse texto, é mera e é vã especulação humana. Devemos ficar apenas com a explicação de Jesus, porque assim foi do teu agrado. Na Bíblia, nós temos dois tipos de revelação. A revelação geral, que é a criação de Deus. Romanos 1, verso 18 e 19 vai falar dessa revelação geral. E os Salmos, capítulo de número 19, verso 1 e verso 2, também vai falar que o firmamento anunciam as obras de Deus. Então essa revelação ela é geral e ela não gera salvação. Mas nós temos, irmãos, também a revelação especial, que é a palavra de Deus. Mas interessante que provavelmente aqui também existe um terceiro tipo de revelação, ao qual Santo Agostinho e um teólogo muito conhecido e famoso desenvolveu essa ideia, que é Jonathan Edwards, pregador da Nova Inglaterra. Ele diz que essa revelação de Deus na salvação é o levantar do véu dos olhos do pecador, para que o pecador possa ver a glória, a soberania, a majestade, a bondade, a grandeza e a beleza de Deus. E essa revelação de Deus, ela é uma revelação irresistível para o pecador. Essa revelação é irresistível quando Deus levanta o véu dos olhos do pecador e ele vê a beleza divina. Citar um exemplo aqui, Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 ao versículo 5. Quando Isaías vê a majestade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, ele vê sua perdição, vê a perdição do seu povo, e ali ele é salvo e enviado a pregar a Israel. Esse é um tipo de revelação que Deus faz. Deus também fez essa revelação a Saulo de Tarso, onde ele ia com ordens ali do Sinédrio judeu para matar e perseguir cristãos,
mas ele recebe uma revelação da glória e da majestade divina. E ali ele se rende e se prostra aos pés do Salvador. Essa revelação, meus irmãos, que os pecadores precisam ter de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Deus escolheu os pobres para que eles fossem ricos em fé. Tiago, capítulo 2, o contexto é que as pessoas estavam chegando nos cultos e as pessoas que lideravam e estavam ali na igreja recebiam os ricos de forma diferente pela qual recebiam os pobres. E aí Tiago vai olhar para isso que estava acontecendo na dispersão e ele vai repreender aquelas pessoas e dizer o seguinte, veja, Tiago 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Veja que aqui Deus escolheu os pobres para eles serem ricos em fé. Não porque eles eram ricos em fé, mas para serem ricos em fé. E Tiago prossegue dizendo que quem persegue a igreja, quem persegue o povo de Deus, são os ricos e os poderosos. Então aqui, Tiago vai dizer, não façam acepção de pessoas durante o culto. Receba todos de igual forma. O fato é um só, meus irmãos, é que Deus se revelou a um povo pobre, pequeno e humilde. Com isso eu não estou dizendo que pessoas ricas e poderosas não possam ser salvas. Mas nós temos um largo testemunho bíblico de que Deus se revela sobretudo e principalmente aos pobres. E isso está claro em toda a Escritura. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que se Deus revelou para você, para mim ou para nós, não é motivo de soberba. É motivo de único e exclusivamente louvor a Deus. Porque foi do seu agrado Deus se revelar para nós. Não foi porque Deus viu algo bom em mim, algo bom em você, algo bom em nós ou em ninguém para nos salvar. Mesmo após a nossa salvação, continuamos dependendo da graça. Unicamente da graça. Nós dependemos da graça para sermos preservados na fé e dependemos da graça para crescermos em santificação até o dia da glorificação. Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer que aquele que começou a boa obra há de terminar. Então Deus começa, Deus dá prosseguimento e termina. Hebreus capítulo 12, versículo 2 também vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, nós não temos motivos para a soberba, porque foi do agrado de Deus se revelar para nós. Aqui também nos dá uma lição muito prática para a questão do evangelismo. Devemos evangelizar todas as pessoas possíveis, pois não sabemos a quem Deus vai se revelar. Deus pode se revelar às pessoas mais difíceis, endurecidas, inimagináveis que nós possamos pensar. Um exemplo claro, irmãos, como nós já citamos aqui, é Paulo. Paulo era uma pessoa religiosa. Tem muitos que dizem, ele está enfiado em determinada religião, então é difícil. Não vamos evangelizar. Paulo era enraizado, doutrinado no judaísmo. Mas mesmo assim foi salvo. Paulo também era uma pessoa que perseguia a igreja, porque tem pessoas que dizem que nós não devemos evangelizar ou deixar para lá, pessoas que perseguem a igreja. Não, nós podemos sim evangelizar essas pessoas. E Deus pode salvar ela, assim como salvou Paulo.
E pessoas também do coração endurecido como ele. Nós podemos evangelizar qualquer pessoa, porque não depende de nossas palavras, do nosso intelecto, do nosso poder, se nós estamos de bom humor ou não, se nossa fé está bem ou não. Depende de Deus se revelar para aquela pessoa. É por isso que nós podemos evangelizar, confiando unicamente em Jesus Cristo. Segundo, verso 28. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui, meus irmãos, está o chamado geral que Jesus faz para todas as pessoas. Depois de orar, dizendo que Deus oculta a salvação, o reino de Deus aos sábios instruídos e revela aos pequeninos, ele olha para todos e chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em seu ministério terreno, Jesus não fez acepção de pessoas. Pelo contrário, Jesus pregou em aldeia, de casa em casa, de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade e até mesmo na capital. Jesus pregou em todos os lugares. Não negou o chamado divino para que todos os homens crescem e se arrependessem dos seus pecados. Jesus pregou para fariseus, para escribas, para judeus, para sacerdotes. Jesus pregou para prostitutas, bebarrões, pessoas que se consideravam santas, para leprosos e para pessoas que também estavam à margem da sociedade. Jesus não negou o chamado de Deus para que os homens crescem e se arrependessem. Jesus foi um exemplo vivo que, mesmo falando, alegando a soberania divina, ele ia e pregava o evangelho a todas as pessoas. Da mesma forma, Jesus comissionou a sua igreja para que pregassem a todas as criaturas, e Paulo ecoou essa verdade em Atos 17, verso de número 30. Atos 17, verso de número 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, meus irmãos, o chamado é para todos, para que todos creiam e que todos se arrependam. Esse chamado, ele é universal. E tanto calvinistas quanto arminianos concordam plenamente nesse ponto de que nós devemos pregar o evangelho a todas as criaturas da terra. Aqui nós aprendemos também que a igreja como um todo, agora eu quero que você pense na igreja no mundo inteiro. A igreja deve fazer o maior esforço possível em empregar todos os seus recursos financeiros para capacitar pessoas e enviá-las para pregarem aonde o evangelho ainda não chegou. Para que anunciem em todos os lugares, a todas as nações e, se possível, a todas as pessoas. E isso também serve para a igreja local. Devemos fazer o maior esforço possível, irmãos, para que todas as pessoas ao nosso alcance ouçam o evangelho. Eu estou falando do evangelho. Isso é um mandamento claro do Senhor Jesus, para que nós possamos pregar o evangelho para as pessoas. Nós devemos, irmãos, deixar claro que todas as pessoas pecaram. Que todas as pessoas, quando nascem, já nascem debaixo da ira divina. Que
todas as pessoas estão debaixo do juízo divino, porque Deus é santo, justo e soberano. E por causa do pecado humano, isso transgride, isso fere a santidade e a soberania divina. E que todos os homens só têm uma única saída: crerem e se arrependerem dos seus pecados, tendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, não ouvir o chamado à igreja, a uma instituição, a uma festa, a um entretenimento, mas eu estou falando do Evangelho. E aqui eu quero encerrar, irmãos, dizendo que não só é mandamento de Deus para que os homens preguem. Isso faz parte da eleição de Deus. As pessoas têm uma visão muito reduzida da eleição de Deus, pensando que Deus apenas salva as pessoas na eleição. Para além do fato de salvar, Deus salva as pessoas para serem santas, irrepreensíveis diante dele. Efésios capítulo 1, verso 4. E para além de Deus salvar os pecadores e fazer deles santos e irrepreensíveis diante do Senhor, Deus também elege as pessoas para que proclamem o evangelho da salvação. Abram suas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Pedro está dizendo que os seus leitores, a igreja do Senhor, é um povo eleito, é um sacerdócio real, é outra doutrina perdida no meio cristão, o sacerdócio de todos os crentes. As pessoas pensam que pregar o evangelho é para pastores, para evangelistas, para missionários, presbíteros, líderes e teólogos. Não. É também para todos aqueles que Deus chamou a fim de proclamarem as virtudes daqueles que vos chamou. Ou seja, meus irmãos, nós também somos eleitos para proclamar o evangelho de Deus. Todos nós estamos comissionados por um chamado e uma eleição soberana a pregar o evangelho de Deus. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite, em nome de Jesus.